Muito boa vida para você que nos assiste. Aqui quem fala é o professor Marcos Jean. E nós estamos encerrando então a nossa série de vídeos de história preparatório para o Enem, ou de vídeos preparatórios de história para o Enem 2022. Essa série de vídeos foi produzida pelo IFCE de Acaraú e nós contamos com 3 módulos. No primeiro módulo, nós tivemos no vídeo 1, onde nós falamos da história do Enem, a história no Enem. No vídeo 2, muito boa vida para você que nos assiste. Nós estamos dando sequência a uma série de vídeos onde nós estamos postando aulas de história preparatórias para o Enem de 2022. Essa série foi produzida pelo IFCE de Acaraú. Muito boa tarde, eu sou o professor Marcos Jean e hoje nós daremos fechamento a essa série de vídeos de história preparatória para o Enem. Eu espero honestamente que você tenha gostado, que você tenha entrado de uma forma e saído de outra forma e que você tenha aprendido algo com tudo isso que a gente produziu para você. Tenho certeza que foi pensando em você, no seu bem-estar e no seu sucesso no Enem. Bom, nós tivemos nessa série 3 módulos e no total de 10 vídeos. 3 vídeos no módulo 1, 4 vídeos no módulo 2 e 3 vídeos no módulo 3. No módulo 1, no vídeo 1, a história no Enem. O módulo 1, o vídeo 2, os assuntos que mais caem no Enem, sobretudo os Enem de 2019, 2020 e 2021. E fechando o módulo 1, algumas dicas de estudo. Nós passamos 10 dicas de estudo para que o teu estudo seja mais profícuo. No módulo 2, nós fizemos uma revisão de toda a história. Nos 2 primeiros vídeos, uma revisão de história geral e nos 2 últimos vídeos, uma revisão de história do Brasil. Iniciamos o módulo 3 resolvendo questões. No primeiro vídeo, resolvemos 4 questões de história geral. No segundo vídeo, algumas questões de história do Brasil. E hoje nós vamos resolver algumas questões de atualidades. Somente 2 questões. Por que somente 2 questões? Porque nós precisamos entender, e isso foi falado nas aulas, que a atualidade no Enem é muito mais para a geografia do que para a história. Então os assuntos que caem são muito mais na esfera da geopolítica do que propriamente da história. Então, para que a gente não entrasse, não invadisse o espaço da geografia, a gente então elaborou uma questão e nós pegamos uma questão que caiu no Enem de 2019, que mais chega perto de história, ok? Então, a nossa primeira questão de hoje é uma questão tirada de 2019, uma questão de atualidades, que fala sobre o Conselho de Segurança da ONU. É uma questão contexto e para responder você precisa ter a interpretação desse texto. É um textão, né? O texto tem como título Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma no Conselho de Segurança. E aí ele começa. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reforçaram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas durante reunião em Nova York. Em declaração conjunta de 10 itens, os ministros das Relações Exteriores, é assim que são chamados os chanceleres, ou o chanceler, destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China, e 10 rotativos, não reflete o século XXI. Abre aspas. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um Conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas. Fecha aspas, afirma a declaração conjunta. E aí vem a questão, um texto muito grande e a questão em si pequena, né? Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica em comum. Eles falaram isso porque eles têm uma grande área territorial? Na verdade, não. Se a gente olhar, Japão é pouco maior do que o Rio de Janeiro, a Alemanha é
pouco maior do que Minas Gerais. Somente Brasil e Índia têm uma grande extensão territorial. Então não é por conta da extensão territorial, a gente elimina a letra A. Letra B, por conta do protagonismo que essas nações têm em escala regional? Sim. Na América Latina, Brasil é protagonista. Na Europa, Alemanha é protagonista. Na Ásia, Japão é protagonista. E na Ásia, mais para o oeste da Ásia, a Índia é protagonista. Então, eles entendem que o Conselho de Segurança não pode ficar só em América, Europa e Rússia, mas deveria também descentralizar para outros continentes. Então, seria sim por conta do protagonismo em escala regional. Não seria a letra C, porque esses países, o Brasil, por exemplo, não investe em tecnologia militar. Não seria a letra D, desenvolvimento de energia nuclear. O Japão, por exemplo, desenvolve muito, a Índia muito, a Alemanha também, o Brasil não tanto, a nossa energia é muito pouco oriunda da fonte nuclear. E disponibilidade de recursos minerais, Brasil sim, Alemanha não, Índia sim, Japão praticamente zero, eles não têm. Então seria realmente a letra B, protagonismo em escala regional. E a nossa segunda e última questão foi uma questão que eu elaborei especialmente para vocês, especialmente para essa série de estudos, para essa série de vídeos. Então sintam-se privilegiados, porque eu elaborei pensando já nos 200 anos da nossa independência, que nós iremos comemorar no próximo dia 7 de setembro, né? Então o assunto seria bicentenário da independência do Brasil. É uma questão com textos e com imagens, plural. E para eu responder, eu preciso da interpretação do texto, da leitura das imagens e, é claro, do conteúdo. Essa seria a primeira imagem, ou o primeiro texto. Um quadro chamado Independência ou Morte, do artista brasileiro Pedro Américo, que foi pintado um ano antes da proclamação da República. A gente conhece esse quadro, está em quase todos os livros didáticos. O texto 2 é um outro quadro que também fala da independência, e o título desse quadro é A Proclamação da Independência e foi pintado por um francês, François-René Moreau, em 1844. Portanto, 44 anos antes do quadro mais famoso. E aí eu tenho um texto, pequeno texto. No próximo dia 7 de setembro, o Brasil irá comemorar seu bicentenário da independência política. Considerando os textos acima, bem como a sua história, seria correto afirmar que, letra A, e aí eu miniaturizei o texto, para que a imagem, para que a gente não precisasse ficar voltando e para a gente tirar as informações da imagem. Letra A. A obra de Pedro Américo é a mais realista pelo simples fato de que foi pintada na mesma época do episódio conhecido como Guri do Ipiranga. Não foi pintado na mesma época, né? O episódio foi em 1822 e o quadro foi pintado 66 anos depois, portanto, mais de meio século depois, então a letra A já está invalidada. A letra B, a obra do francês Moreau é bastante romantizada, é muito poetizada, uma vez que troca a espada pelo chapéu, né? No anterior tinha a espada, ó, tá vendo? Espada. Ó. E agora tem um chapéu, tipo um crepe aqui, denotando o futuro imperador Dom Pedro I nos braços do povo, aqui, né? O povo está perto dele, ó, tá certo? Por isso que, não literalmente, por isso que está entre aspas, como que se o processo de independência tivesse tido pesificação social. O que é que ele está querendo dizer? Que esse quadro do Mourux é um quadro que mostra uma versão muito romântica, muito bonita da nossa independência, como se tivesse sido algo meio que pacífico, como que se tivesse tido a participação do povo e como se o povo tivesse saindo ganhando com isso. E é verdade, é isso que esse quadro está mostrando. Não aconteceu. Não foi assim a nossa independência, mas é isso que essa obra do francês está mostrando. Então a letra B até agora está correta. Vamos ver se a gente encontra algum erro na letra C? Ambos os quadros mostram o mesmo episódio, valendo-se de uma mesma visão. A gente já sabe que não é a mesma visão, né? O Pedro Américo, uma visão bem realista, as elites promovendo a independência e o povo bem à margem, e o Mourux, uma visão bem romantizada, o povo participando. Então os quadros não têm a mesma visão. Letra D. A obra francesa A Proclamação da Independência foi feita a pedido do Senado Imperial Brasileiro justamente para a comemoração do bicentenário de nossa independência. Também está errado, né? Porque o bicentenário da nossa independência acontece agora e não em 1844. É uma questão de data
bem fácil de você anular ou descartar a letra D. E a letra E, todo o processo revolucionário foi, diferentemente do americano, pacífico e contou com a participação popular. Não é verdade, não foi pacífico, houve guerras pela independência, sobretudo para consolidar a independência, e não houve a participação popular. Portanto, realmente é a letra B, B de bola. Bom, gente, finalmente chegamos ao final dessa nossa série, uma série de aulas de história preparatórias para o Enem de 2022. Essa série foi produzida pelo IFCE de Acaraú e eu, professor Marco Jean, tive a honra de produzir esse material para vocês e fui o grande protagonista na torcida por vocês durante a exibição desses vídeos. Mas saibam que toda a equipe do IFCE de Acaraú está na torcida por vocês e quem sabe no ano que vem muitos de vocês serão nossos alunos. Então, fiquem bem, fiquem com Deus, excelentes estudos, excelente Enem. Assistam esses vídeos tantas vezes quantas vocês queiram e tantas vezes quantas vocês necessitem. Quem sabe a gente não se encontra no ano que vem lá no IFCE. Deus abençoe vocês, bons estudos e até a próxima oportunidade.